Olá, está começando mais um programa Agenda Cultural, edição de sábado. Seja muito bem-vindo. Somos lembrados constantemente de como o exercício beneficia a saúde óssea e muscular ou reduz a gordura. Mas também tem um elemento da nossa anatomia que muitas vezes é esquecido e agora tem ganhado uma certa evidência: a fáscia. Já ouviu falar? A fáscia é uma estrutura semelhante a uma corda que fornece força e proteção a muitas áreas do corpo. Um involucro fino de tecido conjuntivo, feito principalmente de colágeno, que envolve e mantém no lugar todos os órgãos, vasos sanguíneos, ossos, fibras nervosas e músculos. A fáscia desempenha funções gerais e especiais no corpo e é organizada de diversas maneiras. Também auxilia na transição de força através do sistema músculo-esquelético. Um exemplo disso é nosso tornozelo, onde o tendão de Aquiles transfere força para a fáscia plantar. Isso faz com que as forças se movam verticalmente para baixo através do tendão de Aquiles e depois sejam transferidas horizontalmente para a planta do pé durante o movimento. Uma transição de força semelhante e observada nos músculos do tórax, descendo até grupos de músculos no antebraço. Existem cadeias de conexão pela fáscia semelhantes em outras áreas do corpo, mas próximo da superfície está a fáscia superficial, que fica abaixo da pele entre camadas de gordura. Depois temos a fáscia profunda, que cobre os músculos, ossos e vasos sanguíneos. É difícil ver a fáscia no corpo, mas você pode ter uma ideia de como ela é olhando para um bife. São as finas listras brancas na superfície ou entre as camadas da carne. A ligação entre a fáscia, a saúde e a função muscular e óssea é reforçada por estudos recentes que mostram o importante papel que a fáscia tem no trabalho dos músculos, auxiliando a contração das células musculares para gerar força e afetando a rigidez muscular. E os cientistas reconhecem a sua importância cada vez mais. Cada músculo está envolto em fáscia. Essas camadas são importantes porque permitem que os músculos que ficam próximos ou em cima uns dos outros se movam livremente, sem afetar as funções uns dos outros. Quando a fáscia não funciona adequadamente, como após uma lesão, as camadas tornam-se menos capazes de facilitar o movimento umas sobre as outras ou ajudar a transferir força. A lesão na fáscia leva muito tempo para ser reparada, provavelmente porque possui células semelhantes aos tendões e tem suprimento sanguíneo limitado. A fáscia tem o segundo maior número de nervos depois da pele, especialmente as camadas próximas à superfície. Os revestimentos faciais dos músculos também têm sido associados à dor causada por cirurgias e a lesões músculo-esqueléticas causadas por esportes e pelo envelhecimento. Até 30% das pessoas com dor musculoesquelética pode ser casos que envolvem a fáscia ou em que a fáscia pode ser a causa. Um tipo de massagem chamada manipulação da fáscia, desenvolvida pelo fisioterapeuta italiano Luigi Stetio na década de 1980, demonstrou melhorar a dor da tendinopatia patelar, tanto a curto como a longo prazo. A manipulação da fáscia também mostrou resultados positivos no tratamento da dor crônica no ombro. Uma das tendências crescentes para ajudar nas lesões musculoesqueléticas é a fita kinésio, muito usada em atletas profissionais. A técnica também está sendo usada para complementar a função da fáscia e para tratar dores lombares crônicas, em que o envolvimento facial é um fator. Além de ser danificada, a fáscia também pode fornecer caminhos pelos quais as infecções podem percorrer dentro dos músculos. Os espaços entre as camadas faciais geralmente são fechados, mas quando ocorre uma infecção, os germes
podem se espalhar entre essas camadas. Este é um problema específico no pescoço, onde existem várias camadas de fáscia por onde as infecções podem transitar. Em casos graves, muitas vezes é necessária cirurgia para remover o tecido morto e salvar o tecido saudável restante. A queixa comum da fascite plantar, que causa dor ao redor do calcanhar e do arco do pé, é um dos principais exemplos do funcionamento da fáscia na saúde e dos desafios que sua disfunção pode trazer. Esta doença incrivelmente comum afeta de 5 a 7% das pessoas e o índice aumenta para 22% nos atletas. É reconhecida como uma lesão por uso excessivo, causando espessamento das faixas faciais na sola dos pés, que ajudam a dar sustentação ao arco. A fáscia também pode estar ligada a problemas de saúde mais graves, como a fascite necrosante, que é uma infecção rara, mas grave, que pode se espalhar rapidamente pelo corpo e causar morte. A condição quase sempre é causada por bactérias, que começa por um corte ou arranhão, e então a bactéria viaja ao longo da fáscia para áreas distantes do local inicial e se multiplica no ambiente ideal, proporcionado pelo calor do corpo. Uma das razões pelas quais a fáscia tem sido negligenciada na saúde e na doença é porque antes era difícil vê-la usando a tecnologia de imagem até então disponível. Mais recentemente, porém, a ressonância magnética e a ultrassonografia demonstraram ser benéficas na visualização da fáscia, particularmente em condições musculoesqueléticas, como fascite plantar, e alterações patológicas na fáscia do ombro e pescoço. Ou seja, cuide da fáscia como cuida de qualquer outra parte do seu corpo. Técnicas simples como o uso de rolos de espuma e alongamentos são benéficas para aumentar a mobilidade, mas ainda há muito a aprender sobre a nossa fáscia e o papel que ela desempenha na saúde no dia a dia. 57 mil mortes estão ligadas ao consumo de ultraprocessados e a mais de 30 doenças todos os anos. O estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP mostrou que houve um aumento de 5,5% desse tipo de alimento entre 2008 e 2017. Esse núcleo, responsável pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, recomenda há 10 anos evitar ingerir alimentos que passam por uma grande quantidade de processos industriais e são ricos em gorduras, açúcares e sódio. Uma nova revisão de 45 trabalhos feitos sobre o estudo Mortes Prematuras atribuídas ao consumo de ultraprocessados no Brasil mostrou que existe uma associação entre as comidas e um risco aumentado para 32 problemas de saúde diferentes. O estudo foi conduzido por diversos pesquisadores da Austrália, França, Irlanda e Estados Unidos e é chamado de guarda-chuva por ser uma análise conjunta de outras revisões já feitas sobre o tema. Ao todo, quase 10 milhões de indivíduos foram analisados, sendo possível chegar aos seguintes resultados. O consumo de ultraprocessados está associado a um risco aumentado de 50% de mortes relacionadas a doenças cardiovasculares, 53% de transtornos mentais comuns e 48% de ansiedade prevalente. Risco 12% maior de diabetes tipo 2 a cada 10% de aumento dos ultraprocessados na dieta. Sem contar que muitos desses produtos têm potencial de gerar vício e dificuldade para o indivíduo controlar a quantidade da ingestão, podendo levar à compulsão alimentar. Os ultraprocessados são produtos alimentícios que contêm uma grande quantidade de ingredientes, compostos, em sua maioria, por produtos químicos como corantes e conservantes, adicionados de gorduras saturadas, açúcares refinados ou adoçantes, sódio e aditivos artificiais, ricos em calorias vazias e pobres em nutrientes essenciais.
Os exemplos mais comuns são refrigerantes, biscoitos recheados, embutidos, salgadinhos e macarrão instantâneo. O estudo aponta que tanto a frequência como a quantidade de consumo dos ultraprocessados contribuem para o risco de dano à saúde. Consumir com muita frequência pode levar a uma ingestão excessiva de nutrientes prejudiciais, como açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio, o que aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, assim como sobrecarregar o corpo com calorias vazias e nutrientes prejudiciais se ingeridos de uma única vez. Segundo a pesquisa, são apontados 32 problemas de saúde associados a ultraprocessados, como a mortalidade por todas as causas, mortalidade por câncer, mortalidade por doenças cardiovasculares, mortalidade por problemas cardíacos, câncer de mama, câncer em geral, tumores do sistema nervoso central, leucemia linfocítica crônica, câncer coloretal, câncer pancreático, câncer de próstata, desfechos adversos relacionados ao sono, ansiedade, transtornos mentais comuns, depressão, asma, chiado no peito, desfechos de doenças cardiovasculares combinados, morbidade de doenças cardiovasculares, hipertensão, hipertriacilgliceridemia, colesterol HDL baixo, doença de Crohn, colite ulcerativa, obesidade abdominal, hiperglicemia, síndrome metabólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, obesidade, excesso de peso, sobrepeso e diabetes tipo 2. A mudança de padrão alimentar é uma realidade em todo o mundo. No Brasil, a perda da cultura alimentar se deve principalmente ao fast food, que não demanda gasto de tempo e está hoje disponível em qualquer lugar, até mesmo por meio dos aplicativos. Segundo os pesquisadores, é como se cozinhar fosse uma perda de tempo e ainda há o apelo emocional do consumo, com a vinculação de personalidades famosas, como o uso de celebridades, atletas e influenciadores para promover os produtos. Embalagens coloridas que atraem principalmente jovens e crianças, fácil acesso em qualquer local, e o valor desses produtos são muitas vezes mais atrativos. Mas é importante ressaltar os impactos negativos desses alimentos na saúde, como o alto teor de gorduras saturadas, açúcares adicionados e aditivos prejudiciais, que estão associados a várias doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Promover a conscientização sobre os benefícios de uma alimentação baseada em alimentos naturais e minimamente processados é essencial para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Há pouco tempo, o município do Rio de Janeiro proibiu a venda de ultraprocessados dentro de escolas e, desde o ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária especificou que produtos altos em sódio, gorduras saturadas e açúcares adicionados devem mostrar essas informações na frente das embalagens em certa padronagem. Profissionais defendem restrições mais rígidas na publicidade dos produtos e incentivo ao consumo de alimentos naturais e frescos, o desenvolvimento de campanhas de conscientização e apoio à indústria alimentícia na produção de opções mais nutritivas. Seria interessante se houvesse a reavaliação de quais aditivos poderiam ser utilizados na fabricação de ultraprocessados no Brasil, acompanhando os estudos que comprovaram seu prejuízo à saúde. Alguns já são proibidos na Europa e em outros lugares no mundo, como os aditivos de sabor ciclamato de sódio e o aspartame, que são amplamente utilizados no nosso país. Optar por reduzir tanto a frequência quanto a quantidade desses alimentos na dieta pode ajudar a melhorar a saúde geral e reduzir o risco de doenças relacionadas à alimentação. É enfatizar que o consumo de alimentos naturais e minimamente processados pode oferecer uma ampla gama de nutrientes essenciais para uma boa saúde.
Quando você acorda, levanta de uma vez ou gosta de ficar enrolando um tempinho? Depois do intervalo, eu vou te contar que precisa ter um limite para não se tornar algo prejudicial. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta. Passar um tempo na cama depois de acordar pode ser benéfico, mas tem que ter um limite, porque pode se tornar prejudicial. Para aquelas pessoas que podem ficar um tempo a mais deitado, é importante estabelecer como gastar esse tempo com qualidade para si mesmo. É comum hoje em dia que muitas pessoas já se conectem ao mundo digital de imediato. Pegar o telefone, rolar e-mails ou ligar o noticiário enquanto estão na cama as deixa mais estressadas e acabam se sentindo pior, segundo o estudo da Universidade Norte-Americana de Manhattan. Só que responder a alguns e-mails urgentes da cama permite que você relaxe um pouco sem se preocupar em mergulhar imediatamente no trabalho. Por exemplo, o saldo é positivo. A pesquisa sugere que as pessoas não fiquem à mercê das notificações que chegam durante a noite. É importante ter algum poder para definir como seu dia começa, especialmente para pessoas que assim que saem da cama já têm que correr para cuidar de alguém. Porém, dê a si mesmo um certo tempo de verdade. Escreva em um diário, ouça uma música. Pessoas que têm insônia ou outras condições de saúde que afetem seu sono podem tentar ir para a cama mais cedo, mesmo que não estejam com sono, ou ficar na cama acordadas de manhã na tentativa de descansar. Isso pode ser um erro, porque seu corpo aprende a ficar na cama acordado. Não há uma regra rígida sobre quanto tempo é tempo demais para enrolar na cama depois de acordar. Mas se isso acontecer diariamente, de 15 a 30 minutos devem ser suficientes para a maioria das pessoas. Se você acorda e se sente bem, e isso faz parte da sua rotina, você não precisa parar. Lembrando que ficar na cama não substitui o sono, mas você deve ouvir o seu corpo. Se você se sentir melhor depois de descansar um pouco, pode estar obtendo algum benefício, mesmo que não seja o mesmo que dormir, por exemplo. O estudo ainda apontou que as pessoas que podem ficar na cama sem pressão de trabalho ou família, ou que precisam do tempo extra por motivos de saúde, devem fazê-lo sem vergonha. E reforçou que se você quiser ficar na cama o dia todo porque está se sentindo esgotado, pode fazer. Mas se começar a te deixar deprimido ou ansioso ou levar você a faltar ao trabalho e se tornar menos funcional, então você precisa repensar. Já que para algumas pessoas, ficar consistentemente na cama por horas ou voltar a dormir pode ser um sinal de depressão. Você também precisa de exposição à luz para manter seus ritmos circadianos. Apesar de cada vez menos comum, escrever à mão ativa áreas do cérebro relacionadas à criatividade, lógica e coordenação motora. Ou seja, a escrita é um excelente treinamento para desenvolver habilidades de forma mais eficiente do que digitar em um teclado. Quem diz isso são os pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Para mostrar a importância da escrita manual nos processos cognitivos relacionados à aprendizagem, foram coletados dados de eletroencefalograma com um conjunto de 256 sensores de um grupo de 36 estudantes universitários para detectar sua atividade cerebral enquanto eles escreviam à mão com uma caneta digital ou teclado uma determinada palavra que aparecia em uma tela. As diferenças nos padrões de conectividade nestas áreas do cérebro, juntamente com as frequências, demonstraram ser cruciais para a formação da memória e a codificação de novas informações, e, portanto, benéficas para a aprendizagem. Foram investigadas áreas parietais e centrais em bandas de frequência específicas, com foco na conectividade cerebral, que comprovadamente facilita o aprendizado e a memória. Essas áreas cerebrais têm sido associadas a mecanismos de atenção e processos cognitivos na percepção visual. Ou seja, a retenção visual das formas da letra e da composição da palavra faz com que a região cerebral relacionada à memória trabalhe para poder reproduzi-la ao escrevê-la à mão, para que a capacidade seja estimulada e exercitada. Escrever ainda é uma atividade psicomotora que requer sincronização entre o cérebro e a mão para segurar a caneta e desenhar as palavras no papel, interligando os diferentes símbolos. Os pesquisadores descobriram que a ativação do córtex visual, sensorial e motor ajudou a melhorar os processos de assimilação e codificação de novos conhecimentos.
Portanto, se você quiser aprender algo, o melhor é escrevê-lo à mão. Durante 1000 anos, a caligrafia foi admirada como forma de arte. Afinal, a escrita se baseia no traçado preciso de linhas, o que acarreta um desenvolvimento cognitivo espacial que permite gerenciar a distribuição do conteúdo em um determinado espaço. Isso já representa um desenvolvimento criativo por si só. Um estudo realizado nos Estados Unidos sugere que a caligrafia ajude a desenvolver habilidades lógicas e analíticas. Avaliando alunos da 2ª, 4ª e 6ª séries, foi descoberto que aqueles que escreviam à mão eram capazes de desenvolver ideias de forma mais clara e extensa, com maior velocidade e usando maior variedade de palavras do que aqueles que o faziam com o teclado. Ao contrário de uma tela, uma folha de papel em branco é um excelente canal para treinar a concentração e o foco mais profundo. Um estudo conjunto de universidades dos Estados Unidos e da China mostrou que a caligrafia está relacionada com a melhoria da tomada de decisões. Além dos benefícios cognitivos que demonstrou ter para o desenvolvimento do cérebro, a caligrafia traz benefícios a nível psicológico, pois permite estabelecer um canal para colocar pensamentos e ideias em ordem. Muitas pessoas encontram na escrita um espaço íntimo para expressar pensamentos e sentimentos que não conseguem representar verbalmente. Um jornalista da BBC e médico chamado Michael Mosley compartilhou 6 hábitos que podem melhorar o humor e nenhum tem a ver com dieta ou exercício. Escrever é a primeira ferramenta para viver mais feliz. Se você está com muitas preocupações, vai se surpreender ao descobrir que colocá-las no papel pode ser uma maneira eficaz de superá-las. Ao dedicar apenas 15 minutos à prática conhecida como escrita expressiva, é possível reduzir pensamentos negativos e o estresse, aprimorar o humor, o sono e o sistema imunológico e até mesmo a memória. Os benefícios podem começar a ser percebidos em apenas uma semana. Uma razão pela qual essa abordagem pode ser tão impactante é que ao escrever você externaliza essas experiências perturbadoras da mente, possibilitando uma conexão mais efetiva com outras pessoas. A segunda ferramenta pode ser difícil para muita gente, e provavelmente você deve saber que o uso excessivo do telefone celular pode ser prejudicial para sua saúde mental, sono e produtividade. Mas a segunda forma para ser mais feliz é se afastar do seu telefone. Mesmo que frequentemente precisemos das funções que ele oferece, saiba que não é preciso abandonar o uso completamente. Um estudo realizado na Alemanha mostrou que as pessoas que reduziram o uso do telefone em apenas 1 hora por dia se sentiram menos ansiosas e mais satisfeitas com a vida. Pesquisas sugerem que mantê-lo em um cômodo separado por um tempo pode trazer os melhores resultados. A ferramenta número 3 é comprar plantas para sua casa. As do interior não apenas contribuem para deixar um ambiente mais bonito, especialmente aqueles sem vistas, mas também melhoram a qualidade do ar e podem aprimorar o bem-estar, a memória e a produtividade. Evidências anedóticas sugerem que as plantas podem auxiliar as pessoas a respirarem mais profundamente, proporcionando assim uma sensação de conforto e também de tranquilidade. E cantar. Essa é a 4ª ferramenta para melhorar o humor. Pode ser que você aprecie cantar no chuveiro ou talvez com o rádio no carro, mas saiba que ao fazer isso também está liberando uma variedade de substâncias químicas que contribui para o sentimento de felicidade. Os exemplos incluem endorfina, dopamina, serotonina e oxitocina. Consequentemente, cantar pode ter uma ampla gama de efeitos psicológicos significativos, ajudando a desenvolver autoconfiança, reduzir a solidão e impactar positivamente nos níveis de ansiedade. Aprender uma nova habilidade aparece como a 5ª ferramenta. Pode parecer contraintuitivo adicionar mais itens à sua lista de tarefas pendentes quando você está estressado, mas há evidências de que aprender algo novo pode ser uma das formas mais eficazes de reduzir o estresse e acalmar o seu corpo. Quando você se concentra na tarefa em mãos, pode entrar no que é conhecido como o estado de fluxo, ou a zona, onde está completamente imerso no momento. Isso acalma a parte frontal do seu cérebro, o que geralmente ajuda a analisar e questionar menos o seu próprio comportamento, diminuindo assim o julgamento das suas ações. E por fim, conte as coisas pelas quais você é grato. Essa é a 6ª ferramenta para melhorar o seu humor. Existe uma base científica sólida por trás da afirmação de que cultivar o hábito de expressar gratidão não só fará você se sentir melhor, mas também pode reconfigurar o seu cérebro.
Em um estudo em que as pessoas foram instruídas a cultivar sentimentos de gratidão, pesquisadores observaram uma maior ativação na região do córtex pré-frontal associada à tomada de decisões e recompensa social. Para experimentar os benefícios e começar a transformar seu padrão de pensamento de negativo para positivo, tente simplesmente pensar em 3 coisas pelas quais você é grato em um dia, seja uma gratidão geral ou interações positivas com os outros. E este foi mais um programa Agenda Cultural. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, domingo, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. Te espero. Tchau.